Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. O dia 8 de março é celebrado internacionalmente como o Dia da Mulher. E ele é um dia que remonta várias conquistas da mulher no seu aspecto profissional, igualdade de salário e uma série de coisas. A ONU estabelece essa data lá em 75 e depois de uma série de manifestações das mulheres pelo mundo todo, essa data ficou bem marcada. Agora, no mundo em que a gente vive hoje, que passa por um cenário enorme de transformações, olhando para a mulher em casa, na esfera profissional, nos esportes, em todas as áreas de atuação, é legal a gente pensar como é que a Seitonoye celebra a mulher. Como é que a Seitonoye olha para além das questões de igualdades fenomênicas para uma mulher, a mulher da espiritualidade, a mulher que tem um potencial infinito. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o nosso episódio do podcast Vivência. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Yara? Tô aqui, ó, coração batendo forte. A gente tá hoje aqui gravando em vídeo o nosso podcast. Que legal, né? Mais um avanço do nosso programa Podcast Vivências, porque agora nós estaremos no YouTube da Seitonoye do Brasil mensalmente também. Então, os amigos que nos acompanham, aproveite para curtir e compartilhar este vídeo aqui no canal do YouTube da Seitonoye do Brasil. E, claro, continuar também acompanhando nas plataformas de áudio aí que vocês estão habituados a nos acompanhar. E a nossa conversa hoje é sobre a mulher. E aqui no estúdio, Milton, estamos diante de uma convidada muito especial. Para mim, coração já ficou até emocionado de pensar, porque é uma amiga de muitas histórias de vida, vivências. Teremos vivências, então. Teremos vivências. Então, é muito para nós uma alegria receber a aspirante a preletora da sede internacional, a presidente da Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, preletora Viviane Tenório de Macedo Rara. Bem-vinda! Que alegria! Pode fazer pode também aqui, hein? Muito obrigado. Olá, amigos e amigas, muito feliz e honrada por dividir esses minutos com os senhores, senhoras, jovens, e por poder participar deste momento tão especial em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, né? Então, aproveitando, feliz Dia Internacional da Mulher para todos que estão nos acompanhando, para você, preletora Yara, tenho assim um carinho muito grande, amiga, de fato, de muitas experiências. Preletor Milton, muito obrigada pela oportunidade. A preletora segurou minhas filhas no colo, Milton. É mesmo? Verdade. Ela confiava que eu levava a Maiara, pensa, né? No ônibus até a minha casa. Era longinho da casa dela. Longinho, levava mesmo para muitas histórias. Tem muita aventura nesse percurso. Deixa eu só complementar. Preletora Viviane Tenório de Macedo Rara, autora do livro A Arte de Viver em Família, que está disponível aí na nossa loja virtual, livrariasni.org.br. Um livro fascinante, empolgante, faz com toda certeza a gente saber trabalhar realmente em família. Muito especial, parabéns pelo livro, preletora. Obrigada, a Seitonoye nos proporcionou, né, essa oportunidade de contar um pouco das experiências, né, vividas em família. São muitas, viu? Muitas histórias. Então tem muitas vivências no livro, viu, gente? Tem muita Hashtag vivência. Fica a dica. É isso. Família grande, muitas vivências. Olha, preletora Viviane, quando a gente começou a pensar nessa conversa, a gente pensou em filme, em música, a gente até agora falou um pouco dessa história do Dia Internacional da Mulher, que começa mesmo pensando em conflitos, às vezes, lutas e direitos iguais e tudo isso. E eu me lembrei do filme Moana. Eu não sei se vocês já viram o filme Moana. É uma heroína, né? Uma das heroínas que a gente tem na Disney. E ela passa pelas aventuras dela, enfrenta a descoberta de si própria, porque ela tem desejos, né? Ela tem ideais, ela tem perspectivas.
E aí, até hoje de manhã, antes de vir aqui para o estúdio, quando a gente faz oração, é uma coisa impressionante, né? Veio o livro da mulher, pega o livro da mulher, e justamente pensando até no filme, combina, olha só. A professora Teruko Taniguchi, que é linda quando lindo. escreve, ela é poética aqui nesse livro, e ela fala assim, ó, ultimamente tenho pensado muito sobre o ideal de vida que a mulher deve ter. É lamentável que muitas mulheres estejam se perdendo por não terem um ideal na vida. Se as pessoas se perdem é porque não sabem que caminho devem tomar. Elas não sabem para que nasceram neste mundo, em outras palavras, não têm ideal na vida. E uma vez que Deus colocou a mulher na face da terra, sua existência deve ter um significado. Vou parar aqui, porque, na verdade, queria que a gente começasse falando desse grande significado, da grandiosidade de ser mulher, do valor de ser mulher. Ótimo. De fato, preletora, depois de mais de 35 anos, olha só, vivenciando no meu cotidiano a prática, né, desse ensinamento maravilhoso que é a Seicho Noye, penso que a alegria da vida começa a nascer a partir da descoberta da preciosidade da sua imagem verdadeira. Acho que a gente poderia começar, né, esse bate-papo por aqui. E na imagem verdadeira, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, né? Então, a ideia central da Seicho Noye é o homem, filho de Deus de capacidade infinita, né? Falando um pouquinho do ser humano, né? A mulher como ser humano, enquanto ser humano. Então, quem somos? Somos filhos de Deus perfeitos, né? E maravilhosos. Então, a gente precisa, além de conscientizar, interiorizar, né, essa verdade profunda. Então, a sua essência espiritual é de filho de Deus, tá? Sendo homem, sendo mulher, né? E o professor Masaharu Taniguchi, ele nos exemplifica essa verdade de uma maneira simples e tão sábia em vários livros, né? Você acabou de exemplificar um pouquinho aqui pra gente, que é um livro de cabeceira para todas as mulheres que participam da Seicho Noye, e o Sagrado Mestre, ele é fantástico, porque nós, na literatura da Seicho Noye, nós temos, assim, muitos livros aqui, temos diversos livros que falam sobre o universo feminino, para despertar essa capacidade infinita, né, da mulher, e que ela possa contribuir para a sociedade através do seu dom, através da sua capacidade que é infinita. Então, dando alguns exemplos sobre esse filho de Deus, né, que somos e expressamos ele através de diversas formas aqui nesse plano fenomênico, no Mistério da Vida, o professor, no capítulo 8, ele faz uma reflexão interessante, né, que nos orienta sobre essa potencialidade do ser humano. Ele diz assim: o sol faz evaporar a água do mar, dos lagos, dos rios e de outros diversos elementos e a transforma em nuvens. Essas nuvens caem depois sobre a terra em forma de chuva, de neve, de granizo. A água apresenta-se assim de variadas formas, porém na essência é sempre água. A água que cai sobre o solo em forma de chuva é absorvida pela terra, integra o veio subterrâneo de água e jorra em forma de fonte que alivia a sede dos viajantes. O temporal que se abate sobre a montanha em forma de riacho, um rio que corre montanha abaixo, como também pode se lançar como ímpeto sobre as rochas, espalhando água para todos os lados. Por mais que mude a forma de apresentação da água, a essência continuará sendo sempre a mesma, né? Então, a expressão muda, mas a essência é uma só. Todos somos filhos de Deus. Então, e ele diz, de modo similar, nos seres humanos e a vida imanente no universo somos um, mas nos expressamos de modo diferente, né? E a nossa vida está expressando agora a imagem que o ser absoluto do universo deve expressar aqui neste momento, né? E para complementar essa parte, eu gosto bastante no livro A Razão de Ser da Mulher, deixa eu ver onde está aqui, no volume 1, na página 117, o professor ele complementa falando, né? Originalmente, dentro do ser humano existe o Espírito de Deus. Logo, tanto o homem como a mulher são, do ponto de vista espiritual, igualmente Espírito de Deus, iguais na sublimidade. Esses espíritos, ora nascem mulher, ora nasce homem, de acordo com os papéis de atores atribuídos a eles na peça teatral chamada Palco da Vida.
E qual que é a diferença? A diferença está apenas nos trajes chamados corpos carnais com que eles se apresentam. Então, ser mulher significa que o espírito recebeu ordens de Deus para que vestisse o traje chamado corpo feminino e se apresentasse no palco da vida interpretando o papel de mulher, né? Olha só que maravilhoso. Então, esse é o objetivo, né, do nascimento do ser humano. Então, o ser humano recebeu a vida e surgiu neste mundo com o objetivo de expressar plenamente a capacidade que lhe é inerente. Independente, né, se nesse palco da vida estamos representando o papel feminino ou masculino. Então, nós somos seres completos, é isso que a Seichonoye nos ensina, seres humanos integrais e de capacidade infinita. Então, igualdade na essência, diferentes na aparência, diferentes nas funções que são desenvolvidas, seja na sociedade ou na família. Mas aí está a diversidade que se soma, né? A diversidade que constrói a beleza e da riqueza da vida humana. Então, a mulher, ela tem esse papel, né? Como parte integrante desse universo maravilhoso. Expressar a sua capacidade de infinitas formas. É o que nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, em algumas vivências, né? De muitas mulheres que foram ao longo de sua história, dentro do ensinamento da Seichonoye, construindo, né? Exteriorizando essa capacidade infinita e contribuindo para a sociedade de infinitas formas. Você demorou para perceber, ter essa percepção do seu infinito? No começo, sim, Preletora Yara. Na adolescência, assim, eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa, assim, muito complexada. Em vários momentos, assim, eu não me aceitava como mulher, então foi toda uma grande experiência de vida, trabalhada dentro da Associação dos Jovens, no departamento feminino, né? Eu fui ganhando essa consciência e trabalhando isso, né, ao longo da minha história aqui de vivência nessa tela de tempo e espaço, né? Mas tenho muito ainda que aprender com muitos exemplos de mulheres grandiosas que eu tenho oportunidade hoje na minha vida de conviver, sabe? Trabalhando na Associação Pomba Branca, que é a associação voltada para mulheres. Nossa, quantas experiências lindas, né, vividas por muitas amigas que nos direcionam, nos impulsionam, né, trazem muitos despertares. E aí a gente vai caminhando, se conhecendo e expressando esse infinito, né? A própria palavra diz infinito, né? O nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Acho que antes de a gente querer ocupar um espaço, porque a gente ouve tantas pessoas falando nessa questão, né? Preciso ocupar o meu lugar, ocupar o meu espaço na sociedade, enfim. A gente precisa saber quem a gente é. Exatamente. A gente precisa esse mergulho interior, assim, e se reconhecer como uma mulher única, como um ser humano único. Nesse primeiro momento a gente pode falar do São ser dois humano. olhares, né? O primeiro olhar de filho de Deus, Claro. né? Dessa essência divina, e depois da nossa função nos papéis que a gente desempenha aqui. Que é muito importante a gente entender a essência, né, a igualdade na essência, nesse sentido que todos já temos tudo, e agora aqui, vou executar esse papel, e aí dentro desse papel tem um infinito também para manifestar. Isso me lembra que eu tenho uma pessoa conhecida, nessa época de trabalhar em casa, e eu perguntei, e aí, tá gostando de trabalhar em casa? Como é que tá essa vida, né, de home office? E ela falou, você sabe que meu filho me falou um negócio que me deixou pensativa? Meu filho falou assim para mim, mãe, você tá muito legal, você tá muito mais legal agora. E aí a gente começou a conversar e eu falei, é óbvio que você tá mais legal, porque trazia, talvez, né, levava para casa algumas questões do trabalho e não sabia se colocar e entender que ali, olha, tinha uma criança para ser atendida e ao ser atendida, era atendida, querido, vamos fazer a lição? Talvez não nesse volume, nem com esse tomzinho. Essa proporção. Né? E ele percebe que existe mais gentileza, mais calma. E o problema não é o trabalho
no escritório ou trabalho em casa, é o como a gente tem tempo e dedica tempo para olhar para a gente mesmo e passa a exteriorizar esse infinito, né? Verdade. É muito legal. Fico pensando muito nisso e pensando que a gente tem falado muito, né, Milton, sobre o empoderamento da mulher, sobre os papéis da mulher, sobre como a mulher era vista lá atrás, como ela é vista hoje, né? Essa minha amiga, por exemplo, é uma mulher que trabalha, que cuida dos filhos, cuida dos pais. Antigamente nem era tanto assim, né? Pois é, né? Eu fiquei refletindo aqui que a Viviane falou, que você falou. A gente vai agora no nosso podcast aqui, então, ir para os caminhos que a gente vai trilhar, né? Enquanto expressão, manifestação aí do Filho de Deus. E aí, separei aqui nas nossas colinhas, nas nossas pautas aqui, 2 trechinhos aqui para ilustrar um pouquinho que eu vou passar para a Viviane. O primeiro trechinho um primeiro trecho importante, sagrado, né? Ele está aqui no prefácio da Verdade da Vida, volume 29, na página 8, né? Que diz o seguinte, ó. Onde há vida, há invariavelmente o caminho. Isto porque vida é caminho. O caminho é onipresente e não pode ser demonstrado visualmente. Ele assume variadas formas conforme varia o lugar ou a posição onde cada ser se manifesta a vida que traz em seu interior. Por um trechinho, assim, o caminho, que é um só e não tem formato, manifesta-se de formas infinitamente variadas. Os homens têm o caminho peculiar a eles, e as mulheres têm o delas. Não é observando apenas o caminho genérico comum a ambos os sexos que se poderá ter uma vida feliz. O caminho da criatura humana, que é um só, também se ramifica. E aí também, na orelha do livro A Verdade da Vida, volume 29, diz o seguinte: a humanidade é constituída de homens e mulheres, e as mulheres têm aptidões inatas e o modo de viver próprios que as diferenciam dos homens. O único caminho, ó, o caminho de novo, para você alcançar a verdadeira felicidade como mulher, consiste em viver aqui e agora a vida que só a mulher pode viver. Destaco aqui, a vida que só a mulher pode viver. Em outras palavras, viver seguindo suas próprias aptidões inatas e seu próprio caminho de vida. A Yara falou do processo histórico, né, das conquistas das mulheres, de todo esse empoderamento que se faz, trazendo vivências assim. Eu vejo relatos aqui na minha família que minha esposa, minha mãe, elas vieram todas assim de famílias de agricultores, né? E era muito natural que os pais dos meus avós, quando eles ficavam grávidos, né? Eles pensavam, claro... A família engravidava? Pensava na condição fenomênica que eles vivenciavam. Uhum. E nessa condição fenomênica, é lógico que família de agricultor, principalmente o avô, ele pensava numa pessoa que estaria ali com força, com ímpeto para estar lá ajudando na agricultura. Então, inconscientemente, conscientemente, ele sempre desejava que aquele filho fosse homem, né? E, evidentemente, que criava expectativa, dava vibração, o mundo é composto de vibração, e isso depois, na condição da filha que nasce mulher também, aí começa a sofrer alguns probleminhas, né? E que isso depois sendo trabalhado, graças ao ensinamento da Seiichi Noe, graças às conversas, reflexões, isso vai se colocando. Então, por muitas vezes, por condições fenomênicas, condições históricas, a mulher ela acaba perdendo essa sua autenticidade, né? Para se expressar, para poder manifestar e trilhar esse caminho. Então, Viviane, Yara, como, né? Então alcançar essa verdadeira felicidade, vivendo aqui e agora, a vida que só a mulher pode viver. Como é isso aqui para vocês? Olha só que pergunta interessante, né? Porque hoje de manhã eu também, antes de a gente vir para o estúdio, eu estava ouvindo algumas palestras que a gente tem no YouTube de preletoras e ficou uma questão na minha mente, né? Esses valores que
foram deixados pela história da humanidade, pela história. Eles ficam marcados. Sim. Então, de alguma forma, a gente precisa se conectar com a nossa essência. E aqui na Seitinoye, eu vou dizer, meditação Shinsokan. De primeira, vou já colocar aqui a meditação Shinsokan na pauta, porque essa conexão e essa bondade que a gente tem que ter com a gente mesmo, sabe? Porque a gente ouve os rótulos que eram colocados na mulher. Ela é fraca, ou ela é isso, ela é frágil, ela é isso, ela é aquilo. E ela acreditou, muitas mulheres acreditaram, silenciosamente se ocultaram, né? E deixaram de manifestar a sua autenticidade. E talvez, que bom que alguém falou, olha, tem mais a história aí. Pode ser diferente. A história é outra, tem bastante. E aqui na Seitinoye, lá atrás, já desde 1930, professor Taniguchi vem trazendo essa reflexão para a gente. E não é simples, Milton, de verdade. Você apagar um valor que está tão... É como quando você pega um lápis e escreve, e ele fica decalcado mesmo, e você vai querer... Não é apagar, é o transformar aquele traço numa obra de arte diferente, e essa obra de arte é a nossa vida. Então, meditar, conversar mais, se amar mais, ser generoso, né? Ser generosa consigo, valorizar o Filho de Deus. Acho que tem caminhos que a pletora Viviane pode trazer para a gente muito profundamente. A mulher, por muito tempo, né, ela recebeu uma educação que impediu a sua evolução espiritual, como a gente foi colocando aqui, né? Ela ouvia muito, principalmente dos seus pais, algo como: seja comportada porque você é mulher, você não conseguirá fazer isso porque você é mulher, você não deve ter aspirações tão grandes porque você é mulher, né? E ficou gravado na mente das mulheres que ser mulher é ser fraca, é ser inferior, né? Criando, durante um longo período, né, complexos, recalques, insatisfações. E essas considerações, o professor ele fala exatamente, né, para quem quiser estudar um pouquinho mais, no capítulo 2 do livro A Verdade da Vida, volume 29, né, que é de autoria do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi. E ele diz assim, né, se não houvesse a influência negativa da força dessas ideias e palavras que sugerem a inferioridade feminina, a evolução da mulher talvez tivesse superado em muito a evolução masculina. Então, atualmente, embora as oportunidades para as mulheres já tenham evoluído muito, sabemos que por muito tempo o subconsciente da humanidade e da própria mulher, ela veio admitindo essa ideia equivocada de que a mulher é inferior. Então, dessa forma, apesar da mulher ter nascido com capacidade infinita que nós falamos no início, recebida de Deus, da mesma forma que os homens, muitas delas limitam a exteriorização dessa capacidade devido a esse complexo de inferioridade arraigado no subconsciente da humanidade, acumulado pelo hábito constante, né, admitindo e reconhecendo através do poder da palavra, né, ao longo dos séculos. Então, se parecemos inferiores, é porque não acreditamos ser possuidoras e merecedoras, né, e assim não exteriorizamos a nossa capacidade infinita, como eu disse, que já se encontra no nosso interior. Então, a partir de agora, devemos também, através do poder da palavra, purificar ainda mais o nosso subconsciente e declarar que somos filhas de Deus, né? Eu sou filha de Deus, tenho capacidade infinita, tudo posso realizar, tudo posso concretizar, né? E continuar e manifestar essa capacidade grandiosa e continuarmos avançando, né? Dessa forma, as aptidões, os dons naturais e a grandiosa capacidade oculta passarão a se manifestar através de grandes obras, como nós conhecemos, muitas mulheres que contribuem muito para a sociedade através dessas aptidões. Então, essa é a grande questão dos dias atuais. A feminilidade, ela é virtude, né? Não é fraqueza. Então, o empoderamento da mulher está no fato de a mulher viver a sua natureza original. É assim que nós aprendemos na Seitinoye. Não é em subjugar os homens buscando uma suposta posição não adquirida. Não é esse o direcionamento.
A posição da mulher é originariamente única, insubstituível, majestosa, como nós aprendemos. Então, quando a mulher ela reconhece o seu poder, a sua força natural, pode até lutar pela igualdade de direitos, mas com certeza de sua natureza divina de filha de Deus, que deseja se expressar de forma cada vez mais autêntica e verdadeira. Aí a mulher, ela brilha intensamente, né? Ela consegue realizar realmente grandes feitos. Então, cada mulher, ela tem o seu charme, a sua beleza, a sua delicadeza, mas todas têm uma força capaz de mover as maiores montanhas quando necessário, não é verdade? A gente vê exemplos aí de infinitas formas. Então, mãe, esposa, dona de casa, trabalhador o tempo inteiro, Deus, ele fez das mulheres uma verdadeira força da natureza, né? Então não há nada mais empoderador do que uma mulher que sabe o seu valor, Yara, né? E Milton. Então a luz brilha quando ela retorna à casa do Pai, ou seja, ela reflete o mundo da imagem verdadeira aqui agora através da sua missão como sexo feminino. Então, eu digo assim, feliz do lar, da sociedade, da nação, que reconhece o valor da mulher, tanto por ela mesma, como pelos demais. Então, aí vem, né, algumas reflexões. Você imagina, né, o tamanho da sua força? Muitas vezes, a mulher ela não percebe isso. E influenciada, né, por vários pensamentos que nós colocamos aqui, ela se deixa levar, né, por falas antigas, por pensamentos antigos e não manifesta essa capacidade infinita e que pode, né, realizar, assim, grandiosas obras, né, não só dentro do seu lar, ou de infinitas formas, né, porque esses dons da mulher, eles se manifestam de infinitas formas, né, seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, enfim, né, em qualquer lugar que a mulher esteja e ela manifesta a capacidade dela, ela brilha intensamente. É muito legal, a Peletora estava falando e eu lembrando daquele filme Estrelas Além do Tempo, que é a história das 3 cientistas que juntas em áreas assim, fundamentalmente masculinas para a época e sendo cientistas tiveram que superar inclusive questões étnicas, questões de realmente se colocar, aí lembrei, obviamente, a gente falou do Moana, mas ninguém trabalhou sozinho, né, Peletora Viviane, ninguém trabalhou sozinho, não foi com uma rebelião, foi com empenho, determinação, fé, confiar em si mesmo, confiar nos outros, tem todo um pacote aí que envolve esse processo mesmo do que a gente pode chamar do empoderamento real da mulher, que é o empoderamento espiritual da sua essência, né? Exatamente. É muito legal isso. E eu não sei, dentro desse contexto todo, talvez a Peletora possa trazer para a gente alguma vivência, algum exemplo bacana, porque eu estou aqui hoje com os filmes na cabeça, gente, como é que pode? Né? Posso contar, sim, claro, muitas experiências, né, vividas, e também experiências de muitas amigas aqui, a gente fica dias contando, assim, né, as superações dessa conscientização, né? Antes, né, eu gostaria só de fazer uma colocação que o professor Masaru Taniguchi, no livro A Felicidade da Mulher, volume 2, na página 61, ele fala como exteriorizar essa capacidade oculta, né? E ele diz assim, o mais importante e derradeiro despertar consiste em conhecer verdadeiramente o que somos, que foi o que nós viemos trabalhando até esse momento. Entre todas as aptidões, a capacidade de conhecer a si mesmo é a mais sutil e a de maior valor. Em segundo lugar, vem a capacidade de descobrir qual é o seu talento. Eu acho isso maravilhoso. Então, grandes mulheres, assim, ao longo da nossa história, não se deixaram influenciar pelas palavras, né, que sugeriram a inferioridade que nós falamos. Elas deixaram suas marcas imortais como valiosa herança a todas nós, né? São tantas, mas a gente pode destacar uma, preletores, né, cujo nome o nosso supremo presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, em seu livro O Primeiro Passo para a Paz, pediu para nós lembrarmos dela sempre, né? Wangari Maathai, né?
Com 64 anos de idade, do Quênia, África, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 2004. Ela desenvolveu na África, durante 30 anos, a atividade de cultivar florestas, plantando árvores, formando ali uma organização apenas de mulheres, e uma sociedade que tem na sua parte, né, o homem como elemento central. Até então, só derrubavam árvores sem reposição, e a desertificação estava sendo acelerada cada vez mais. Porém, sua organização feminina plantou 30 milhões de árvores, e a provisão das madeiras retiradas das florestas transformou-se numa grande atividade econômica, melhorando a posição social das mulheres que realizavam isso, né, em conjunto. Eu acho isso maravilhoso, né, quando as mulheres elas se unem e têm esse olhar, né, caridoso, carinhoso, né, uma para com as outras. Aí caiu o governo autoritário do Quênia e se transformou em um governo democrático, e realizou-se uma espécie de revolução sem sangue, que é conhecido, por meio do plantio de árvores, que rendeu o prêmio, como eu disse, Nobel da Paz para ela. Wangari Maathai, ela foi dócil aos seus ideais, ela foi meiga com as mulheres menos favorecidas e se manteve com a mente harmoniosa frente ao domínio masculino, numa verdadeira revolução da consciência humana, sem derramar um pingo de sangue. Então, olha só, né, são histórias fantásticas, né, de mulheres de uma capacidade infinita grandiosa, mas que ela envolve, né, outras mulheres, ela envolve o entorno dela para a concretização daquele ideal que beneficia não só ela, mas todas as pessoas à sua volta. Então, eu penso assim, né, ela deixou a sua estrela brilhar, né? Então, eu, como disse também, tenho algumas experiências. Atualmente, né, tenho a formação aí na parte de gestão de marketing e comunicação, sou graduada em marketing e pós-graduada em mídia pela Universidade de São Paulo. Mas era um sonho meu, lá atrás, né? Mas antes de falar um pouquinho dessa história, assim, eu tenho meus pais como uma grande referência, grandes exemplos para mim, né? A Felitoriara conhecem. Mas, como eu disse, na minha adolescência eu fui complexada, tímida, e não acreditava na mulher maravilhosa que existia no meu interior. Bom, resumidamente, devido à separação dos meus pais, no final da minha adolescência, tivemos alguns desafios na área financeira, e por opção, porque a gente tem que falar que é por opção, eu não fiz naquele momento a faculdade, porque quando a gente quer, não é verdade? Tudo se manifesta. E naquele momento eu não pude realizar a faculdade no tempo que eu gostaria, né? Como eu disse, meus pais haviam se separado, e na época, é interessante, nós recebíamos pensão do meu pai, porque eu era de menor. Porém, uma conversa com a minha mãe, preletora da Seitonê na época, chegamos à conclusão de que não aceitaríamos o recurso, e a gente iria devolver ao meu pai para que ele pudesse reconstruir a sua vida, uma vez que na separação ele nos deixou todos os bens. Então, essa foi a grande experiência, né, ali na minha adolescência com a minha mãe. E eu penso que ela foi muito sábia, muito generosa nesse episódio, né? E eu sempre me recordo assim como um grande aprendizado na minha vida, porque meus pais cumpriram a missão deles juntos como marido e mulher, mas ali sempre prevaleceu assim o respeito, o carinho, a amizade, e eles sempre mantiveram um verdadeiro sentimento assim de irmandade, né? E no momento certo as coisas aconteceram. Vamos lá para algumas experiências. Aos 29 anos, né, eu me casei com um líder da Seitonê, muitos de vocês conhecem, e meses depois eu iniciei um curso profissionalizante na área de rádio e TV, que também era um sonho. Então eu não fiz a faculdade, vou fazer um curso, né? foi mais ou menos assim. E aí eu fiquei grávida no último ano do curso. E transcendendo todas as falas de que não conseguiria finalizar devido ser o ano de prática, porque era um ano de prática, e diziam que a questão da gravidez, eu não conseguiria trabalhar assim muito bem, meu diafragma, enfim. Consegui com o apoio do meu esposo, transcendendo essas falas fenomênicas e do esforço, claro, da minha filha, porque durante o dia eu trabalhava na área de marketing da Seitonê e todas as noites eu estava nesse curso e retornava para casa por volta de 23h30. E também, claro, dos amigos, professores, né? E muitos deles eu tenho amizade, assim, um carinho muito grande até hoje, né? E eu não tive nenhuma dificuldade em relação ao desempenho da voz versus gravidez. E eu terminei o curso semanas antes de receber neste mundo a minha filha, Júlia,
coroada assim com um TCC, trabalho de conclusão de curso, maravilhoso, em que conseguimos levar uma grande personalidade ali da TV para participar, e foi um momento, assim, muito valoroso para mim, né? Que foi realizar um sonho, ter todo esse apoio, tanto do meu esposo, da minha filha, né, da nossa outra filha, Karime, né, tem uma enteada, para que vocês conhecem, mas é minha primeira filha, a segunda é a Júlia, e foi bem interessante. Mais tarde, quando a minha filha estava mais crescidinha, assumi o cargo de chefia na área de marketing da empresa, e incentivada pelo meu esposo, decidi então iniciar a minha graduação na área de marketing. E conversando com meu esposo e demonstrando a minha preocupação com relação à minha filha, né? E aí, eu faço, né? Mas como que vai acontecer com a nossa filha? E ele me disse em tom de brincadeira, o pletorênio, né? Ele disse assim para mim: você não tem marido, não? Para ajudar com a sua filha, né? A responsabilidade não é só sua, não. Vai lá e realiza seu sonho de fazer a faculdade. E eu concluí aos meus 38 anos. Mais adiante, iniciei o estudo para participar da seleção de candidatos para o curso de pós-graduação na área de comunicação, mídias e cultura, na universidade tão sonhada, que é a USP, em São Paulo, né? E era bem concorrido na época. Me dediquei bastante ao estudo, e na véspera da prova, você estava falando, né, que você teve a intuição aí para ler o livro no início, realizando a prática da meditação Shinsokan, né, que é a prática onde contemplamos Deus e todas as suas virtudes. Eu tive uma intuição muito clara de estudar novamente um determinado conteúdo específico. Me lembro dessa história. Que não tinha dado muita atenção até então, né? A Pretoriária conhece. E aí chegou o grande dia, né? Claro que eu fiz o estudo, que me veio de inspiração. E quando eu abri o teste, né, o tema principal da redação era exatamente o conteúdo que havia estudado no dia anterior, e fiquei tranquila e desenvolvi. E depois eu recebi um e-mail com o resultado, confirmando que eu fiquei em 16º lugar das 40 vagas ofertadas do curso. E no final desse curso, o meu TCC era para falar sobre webfé, olha só o tema, né? Religiões nas mídias sociais e proposta de um aplicativo para os cybers fiéis, né? E foi bem interessante. Eu utilizei como base de pesquisa livros da Seiichi Onoye, inclusive presenteei os professores e a banca de avaliadores com os livros, inclusive do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e passei com louvor essa fase. O meu trabalho serviu de base, né, de estudo para outros estudantes que buscavam esse assunto. E aí eu concluí a especialização com 42 anos. E tudo que eu estudei, ele serviu assim, e serve para a base, para o meu trabalho que realizo para Deus, através dos ensinamentos da Seiichi Onoye. Então eu sou muito grata, né, à minha família, que me deu total apoio durante esse período de estudo, a esse ensinamento maravilhoso, que abre a nossa mente para as possibilidades infinitas, né, que estão ao nosso redor. E todas elas estão à nossa disposição no agora. Cabe a cada uma de nós sintonizarmos com Deus, e todas as suas bênçãos se manifestarão aqui agora. Então, a sua oportunidade está no agora, né? Não deixe para depois a concretização dos seus objetivos sinceros. Então, comece a realização deles agora mesmo, e seja cada vez mais feliz e proporcione a felicidade para as pessoas. Hoje a minha filha, né, vou falar, e agora, né? Ela está com 16 anos, ela é um grande exemplo, né, de força, determinação, esforço, de capacidade, conhecimento incrível. Está no último ano do ensino médio, que é cursar medicina, viu, gente? Loucura. E atualmente está me incentivando a voltar para fazer mestrado e tudo mais. Então, eu gosto muito de estudar. Então, veio os desafios no trabalho, de qualquer forma na minha vida, e eu busco, né, essa capacitação, ter uma visão mais ampla das coisas. Né, nós recebemos também as inspirações, é maravilhoso, mas a gente estar, né, capacitado com esse olhar amplo também para esse plano fenomênico é maravilhoso. Então, hoje eu sou uma mulher ainda mais feliz graças ao ensinamento da Seiichi Onoye, né? E temos muitos outros relatos. Nossa, né? É muito legal. A Pletora trouxe agora o que na modernidade, na contemporaneidade, o pessoal tem falado muito de soft skills, hard skills, Isso, né? Que é muito legal de pensar, vamos cuidar desse lado hard mesmo, né? Esse lado da técnica, da formação, da graduação, que é bacana. Tem mulheres que
esquecem desse olhar da potência, do eu tudo posso, porque estou em Deus, com Deus, por Deus, nasci para transbordar esse infinito, e ficam em contraposição àquele olhar da restrição, da limitação, que a gente já descartou, isso não faz parte aqui, não. Né? E aí a gente vai melhorando esse outro aspecto, essas outras competências que têm sido tão importantes, inclusive no mercado, né, de trabalho, como é que eu faço a gestão do meu tempo, como é que eu administro tudo, e mulher, vamos combinar que essa capacidade é uma capacidade super bacana, desenvolvida mesmo na mulher, que cuida muitas vezes do lar, cuida do seu trabalho. Como que a gente faz a gestão com as pessoas, como que a gente trata as pessoas, como a gente tem essa relação, né, essa comunicação. Bom, tantas outras características e competências que estão sendo olhadas com carinho hoje. A Pletora falou dos dons, vou deixar os amigos que estão nos acompanhando, fica até o final com a gente, porque a gente tem uma prática bem bacana lá no final para despertar os nossos dons, não é isso, Milton? Dons e talentos, Yara. Dons e talentos. E eu vejo assim, tem várias experiências, né? No passado, algumas profissões, elas geraram um certo tipo de preconceito, né, em relação à participação feminina, e atualmente ainda percebemos alguns resquícios, né? Podemos citar um exemplo, a área de tecnologia, né, e o motivo disso, ele é cultural, que essas carreiras sempre foram muito relacionadas aos homens, uma vez que ainda se acreditava, né, que a mente masculina era muito mais de exatas que a mente feminina, né? E eu tenho uma prima que se chama Luciana, também preletora da Seitinoye, que possui formação nessa área. Ela se graduou na década de 1990, pensa, e atua como profissional e gerencia a equipe de tecnologia de uma grande empresa nesse ramo. E ela é, para mim, um grande exemplo de capacidade infinita de uma mulher, determinadas áreas de mercados, né, como eu disse, muito concorridas, ou com uma visão distorcida, como a gente colocou aqui. E eu perguntei outro dia para ela, né, sobre essa inserção da mulher em determinadas áreas do mercado, e ela me disse assim: quando a gente crê na nossa capacidade de filha de Deus, qualquer área que possamos expressar esta força interior, o nosso dom é a nossa missão, né? O nosso dom e a nossa missão é possível para a mulher. Então, caras amigas, né, que estão nos acompanhando, todas as áreas apresentam, assim, oportunidades para as mulheres. É preciso, paulatinamente, quebrar barreiras para aquelas profissões que ainda resistem à presença feminina, mas o principal é romper as barreiras da mente, né, tanto coletiva, incluindo a das próprias mulheres. Então, ao contrário do que se pensava no passado, o fato de ter nascido mulher não significa ser destituída de outras habilidades além de trabalhos domésticos e educação dos filhos. No entanto, para a manifestação plena desses nossos dons peculiares, é preciso respeitar a individualidade de cada uma. Isso é importante a gente registrar aqui também. Existem muitas mulheres que desejam dedicar-se exclusivamente aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. Tá tudo ok. Também existem mulheres que não possuem habilidade alguma para os serviços do lar, mas que são dotadas de talento para a vida social e têm vocação para a medicina, para as leis, para a política, para as finanças. De repente, em outras vidas, já vivenciou muito esse papel e já está ok. Então, se estas mulheres conseguirem se realizar plenamente por meio de suas qualidades peculiares, estarão vivificando a oportunidade com que nasceram neste mundo, concorda? Então, há ainda o grupo que não abre mão de uma felicidade por outra, né? Quer ter sucesso profissional, constituir uma família e estruturar, né, um lar feliz. Essa sou eu. E muitas mulheres notáveis, como estávamos falando antes do início aqui da gravação, vamos ver se eu vou falar certo, hein, Pletoriara? Marie Curie. Ah, Marie Curie? Marie Curie, falei errado. Eu nem vou arriscar. Melhor, Pletor, eu devia ter falado, Pletoriara, você pode falar, passa vergonha. Imagina, estamos juntos. Ela foi uma física e química polonesa naturalizada francesa que conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade, só para posicionar, né, quem está nos acompanhando.
e como muitas outras, conseguiram realizar esse feito compatibilizando de forma equilibrada o tipo de profissão escolhida e todas as tarefas em companhia do seu cônjuge, com a colaboração da família. Então, seja qual for o perfil em que você se encaixe, uma decisão tomada no passado não precisa ser inalterável até o fim da vida, tá? Se decidiu, por exemplo, viver as prendas do lar e depois decidiu se dedicar à vida profissional, não há mal nenhum nisso, né? Cada tarefa cotidiana ele deve ser realizada com esmero, empregando 100% de si mesmo em tudo que você executar. Então, o ser humano, né? Eu penso assim, Pretor Milton, Pretor Yara, o ser humano ele precisa ser leal aos seus talentos, né? Para que a vida valha a pena. E assim, expressando totalmente a capacidade que possui, se sentir que chegou ao limite da realização e desejar experimentar o que antes não lhe era interessante, deve partir resolutamente, como diz, para um novo desafio com a sinceridade de dedicar-se 100% para ele. Então, se a pessoa nasceu como homem ou como mulher nesta vida, existe um desenvolvimento a ser alcançado por meio dessa experiência. Por isso, ela não pode ser desperdiçada, né? Então, cada mulher deve reconhecer seu próprio valor enquanto ser humano, analisar sua própria personalidade, descobrir seus talentos e decidir de que forma fará com que a sua expressão feminina seja uma verdadeira obra-prima, com amor, elegância, harmonia, pureza, meiguice, empregando a sua feminilidade em todas as oportunidades, né? Os dons naturais aí da mulher. Então, se for necessário mudar suas atitudes para isso, deve mudar sem hesitar, né? Assumir uma função e é necessário expressar ainda mais os dons naturais da mulher, por exemplo. Então, não sabendo por onde começar a mudança, deve optar pelo amor, por exemplo, né? Expressar cada vez mais o amor. Amar não é ter uma conduta passional em relação às outras pessoas, mas sim ajudá-las a exteriorizar sua natureza divina de filhas de Deus. Isso será possível, existir neste mundo algo assim mais sublime do que amar. Só para fechar, eu estava assistindo algumas reportagens desse momento que nós estamos vivendo ali na Ucrânia, e eu assistindo essa matéria, eu me emocionei bastante quando eu vi ali na divisa entre a Ucrânia e a Polônia, o repórter verificando algumas pessoas que estavam descendo de ônibus, que ali estavam chegando, e várias pessoas, várias mulheres e homens com plaquinhas. Eu fiquei imaginando aquelas plaquinhas, né? E aí o repórter nos posicionou dizendo que aquelas pessoas estavam ali, aquelas mulheres e aqueles homens, de maneira voluntária. Olha, quem quer ir para a cidade tal? Quem quer ir para a cidade tal? Então, as pessoas que chegavam, né, estavam ali fugindo de uma guerra, chegavam e eram acolhidas por essas pessoas. Eu me emocionei, né, muito, e eu penso que nós, seres humanos, a gente tem esse papel fundamental, né, de envolver as pessoas que estão à nossa volta, envolver a nossa família, envolver as pessoas do nosso trabalho, envolver as pessoas que a gente convive com amor. Então, eu penso que esse é um dos papéis fundamentais, não só da mulher, mas o papel de ser humano, né? Envolver com amor a tudo e a todos. Nossa Senhora, coração aqui quentinho e reflexivo também, porque a mulher tem essa potência de fazer. A gente está falando da mulher, o ser humano tem essa potência, que hoje a gente está celebrando aqui a mulher. Então, os amigos que estão aqui acompanhando o podcast Vivências também podem pensar no ser humano como potência, e isso é maravilhoso. Então, Leitora, obrigada. Vamos fazer uma pausazinha aqui, porque a gente está no momento de agradecer. Ai, que gostoso. Agradecer é muito bom, porque aqui no podcast Vivências a gente sempre tem uma comunicação com o pessoal que nos manda mensagens sobre as suas práticas, como a mensagem, a palavra da Seitinoia está chegando no coração, e a gente queria agradecer. Agradecer aqui, vou falar uns nomes, vou ler aqui. Queremos agradecer a Raimunda da Paz, a Cleide Viana, o Eldo Silva, Margarida Pinto, Nilva Gonçalves da Costa, Josileide Leal, Abelardo de Almeida, Rosicler Santim,
Consolação, Vanúzia de Moraes, Carmen Conceição, José Carlos Crote, Esriel da Silva Barros Cardoso, José Ilenil Leal e Juan Covielo. Muito obrigado por suas mensagens para nós, né, Milton? A gente adora receber as mensagens da nossa audiência que nos acompanham. O nosso canal de comunicação é o e-mail sncast@sni.org.br. O SNCast com C e com T mudo, não é com K e não tem I no final, né? sncast@sni.org.br. Escreva para nós as suas vivências, as suas práticas, enfim, o que está achando do nosso programa. Inclusive, pode sugerir aí pauta para as nossas reuniões, para que a gente possa... Nossas reuniões não, para o nosso podcast, olha o hábito. O pessoal não vai errar o e-mail mais agora, aqui no YouTube ele vai aparecer na telinha. É verdade. O amigo que estiver escutando em outra plataforma, presta atenção na dica do Milton, porque a gente gosta de receber a mensagem de todos. Né? Aliás, aqui no YouTube, não esqueça também de colocar aqui nos comentários a sua mensagem, as suas vivências, que a gente vai ter a alegria de compartilhar aqui no nosso podcast. É sempre uma alegria receber todas as mensagens dos nossos amigos que nos acompanham. Acho que agora a diretora Viviane respirou um pouquinho. Vamos voltar a conversar aqui, talvez falar um pouquinho sobre a expressão, como a mulher se expressa, Milton, o que você acha? Olha, eu estava refletindo bastante, estou aprendendo bastante aqui no universo feminino, mas antes de entrar, e já entrando no assunto, a gente tem falado muito desse olhar de potência, né? Tá. E a doutora Viviane trouxe essa questão do olhar de restrição do subconsciente. Um destaque que o próprio relato da vivência da Viviane o olhar assim do... Talvez alguns amigos que podem falar, nossa, vocês estão falando do universo feminino, será que eu, enquanto homem, esse podcast é para mim? Né? E eu digo que sim, senão eu teria saído daqui desse podcast, né? Mas eu digo que sim, porque no relato, na vivência que ela trouxe, né, a gente entender que por muito tempo o subconsciente coletivo teve esse olhar de restrição, faz com que a gente também, que não é do universo, que a gente não no caso é mulher, a gente olhe para isso e também reflita sobre isso, sobre o nosso papel também para não embarcar nesse subconsciente de restrição. E muito pelo contrário, entrar nesse papel do poder criador da palavra, no caso da vivência da Viviane, no incentivo, né? No incentivo de falar, não, você é capaz, você pode, você consegue realizar, enquanto ser humano, mas também enquanto no papel feminino, né? E essa potência, então, que a gente precisa refletir. E também a nossa sociedade, ela vem também aprendendo com isso, em vários setores, né? Eu gosto muito de futebol, vou trazer um exemplo. Por muito tempo, até a forma do torcida se expressar no estádio, ela se expressava de maneiras... Sempre foi um pouco inadequado, né? Porque ela vai ali para fazer a sua catarse, enfim, sei lá. Mas até mesmo tá causando reflexão que até o próprio ato de xingar no estádio, ele começa também a causar reflexão. Opa, eu não posso mais xingar de qualquer jeito, né? Então, a gente entendendo que a sociedade que nós estamos vivendo, que ela nos acompanha, que a gente vivencia, a gente começa a retirar esse olhar de restrição. E aí eu fico assim, refletindo também, né, que a própria mulher, que embarcou muitas vezes nesse subconsciente coletivo, por muitas vezes ela pode ter se restringindo, e aí impedindo desse expressar mulher. Né? Já que você trouxe filmes aqui no nosso podcast, lá vem. Eu me lembrei muito aqui do outro desenho do outro desenho que é a Mulan, né? Que a Mulan, ela, nesse caso, muito sabiamente, né? Porque ela se restringe no expressar ser mulher para atingir os propósitos que ela o quer, mas ela acredita nessa potência. Mas muitas vezes, né, as mulheres, por embarcarem nesse subconsciente coletivo, pode ter se restringido, pode ter perdendo essa natureza divina e feminina, né, nos seus papéis. Como a gente pode
além do poder criador da palavra, do incentivo, a gente pode colaborar para que a mulher consiga se expressar de fato com a sua autenticidade, com a sua feminilidade, com a sua essência de filho de Deus. Eu falo textão aqui, jogo uma pergunta. Aí você joga e fala assim, ó. Vamos começar? Vamos, né? Olha só, eu moro numa casa. Hoje, eu e minha filha mais nova, uma filha casada, o pessoal aqui que acompanha a gente já conhece a história, acompanha o casamento e tudo mais. E o que é mais valoroso é esse incentivo e esse reconhecimento do que você chamou potência, do que a gente está chamando de potência aqui. O reconhecer isso verdadeiramente e criar oportunidades sem rota de fuga, como o mestre Masaharu Taniguchi fala, é muito importante. É muito importante porque se a gente abrir uma brecha para a rota de fuga, se apaga, parece que se apaga e é cômodo, porque é como um papel dobrado ou como aquele decalque que a pessoa ainda não conseguiu fazer a obra de arte. Então, assim, desde de pequenas, vão pensar na educação das meninas, né, das minhas filhas. Meninas é uma forma carinhosa, meu povo, de chamar as adultas mulheres, né, das minhas filhas. Reconhecer o potencial. Minha filha, eu te abençoo, tu és filha de Deus, és capaz, és forte. A oração diz, serás uma grande mulher, né? Terás um futuro brilhante, serás uma futura dirigente do Brasil, pois nasceste abençoada por Deus, estás crescendo abençoada por nós. Então, esse reconhecimento da oração para abençoar os filhos, né, é fundamental para esse extravasar, o transbordar da potência, né? Não sei, a pletora Viviane pode contribuir aqui também. Não, com certeza, né? Eu penso da mesma maneira, né? Os pais, eu penso assim, todos nós adultos, né? A gente pode contribuir muito, né? Para uma sociedade cada vez melhor, sabendo orientar de fato, desde pequenininho, as crianças, os jovens, para que percebam essa grande potência que existe dentro de cada uma delas, né? E não permitir que isso morra, né? Isso deixe de se manifestar por conta, né, de achismo, por conta de influências e tudo mais, né? O professor Masaharu Taniguchi, no livro Reflexões sobre a Vida, professor Seiichi, né, Taniguchi, melhor dizendo, ele diz assim que a natureza da mulher é ser meiga e amorosa, mas ela não deve confundir isso com o modo de viver passivo, dependente e sem esforços. E ele continua, é impossível expressar amor afetuoso de modo passível. Então, a passividade, ela transforma-se em frieza, a frieza nada mais é que a ausência de amor. E quando a mulher se torna fria, perde a qualidade feminina, né? Isso se assemelha ao sal que deixou de ser salgado, o açúcar que deixou de ser doce. Então, creio que seja por aí o caminho, né, para que nós possamos cada vez mais manifestar essa potência maravilhosa dentro da nossa vida pessoal, mas também para a nossa contribuição para a sociedade de uma maneira geral, né? Então, a potência já existe. E você deve, essa capacidade infinita, ela já existe, né? E expressá-la é um exercício, né? Então, você tem que se permitir a esse exercício, né? Muitas vezes a gente, como você diz, rotas de fugas, né? Nós vamos criando para esses exercícios que vêm para nos engrandecer, né? Que vêm para trazer experiências para o crescimento da nossa alma. E faz parte, né, do nosso processo de crescimento, de evolução naquele momento e das pessoas ao nosso redor. E quando a gente se fecha, né, as experiências elas acabam não trazendo essas oportunidades de crescimento para a nossa alma, né? Eu queria trazer um outro assunto, mas para não fugir aqui do estilo. Antes, quero falar uma coisa. Queria comentar que eu estava ouvindo a pletora Viviane, que é amiga, assim, e de repente eu lembrei de uma situação que estava até na pauta, mas é que me tocou de uma forma sensível mesmo, me emocionei. Porque recentemente minha filha casada me perguntou, e aí mãe, o que você vai fazer no final de semana?
E eu respondi, a gente estava numa conversa em mídias sociais, né? Ela mora em outra cidade hoje. E aí eu falei, a mamãe vai ficar em casa o fim de semana, porque a gente fez aqui uns pagamentos, acabei não me organizando e vou passar o final de semana quietinha em casa, por uma gestão financeira, né? Não vou fazer grandes extravagâncias. Ah, legal, mãe, então tem plataformas, filmes, vou te mandar aí várias sugestões. E aí, de repente, chega outra mensagem dela e ela escreveu assim, receba com amor, né? E ela me mandou um valor em dinheiro. Me mandou, ela falou, é um mimo pelo muito que você já fez por nós, por mim, e então aceita com amor. E aí, ó, eu já me emocionando aqui, aceito com amor porque às vezes a gente que é pai, que é mãe, a gente não se sente confortável, né, e que é mulher, não, que vai me ajudar, vai me dar um presente, às vezes a gente não sabe receber o amor. A gente precisa aprender a receber o amor. E aí eu agradeci, fui ao cinema, viu, meu povo? Ah, que gostoso. Fui passear. Nem me convidou, né? Convidou você, Vitor Milton. Mas eu falei, fui, não vou dar spoiler, mas fui sim. E agradeci e fiquei pensando, é uma mulher casada e que tem autonomia, inclusive financeira nesse momento, para oferecer um mimo para a mãe. Claro que compartilhou com o esposo e tudo mais. E às vezes as mulheres, por conta dessa bagagem do passado, eu nem isso poderia fazer. Mas a grande revolução da vida da mulher é olhar para si própria e falar, então tá bom, como que eu quero desenhar essa obra de arte? Exatamente. E começar agora, não importa se tem 10 anos, 15, 20, 50, 60 ou 70. Pode começar agora, o momento é agora. Então, se quer realmente impactar, é tomar grandes decisões no agora. Exatamente, né? exatamente. E eu queria trazer um assunto que é um assunto para a gente ir já encaminhando para uma conclusão aqui do nosso podcast, que tem a ver com relacionamento. Nessa história da mulher, acredito que por conta do histórico que a gente já trouxe aqui, muitas não saíram em busca do espaço afetivo. Não saíram. Viveram, às vezes, relações que a gente usa a palavra tóxicas, mas, enfim, viveram experiências que muitas vezes foram silenciosas e julgamentos e não se encontraram com a sua essência. Acho que nesse episódio a gente podia deixar uma mensagem para a mulher que talvez nessa sua vida tenha esse band-aid, né? Essa atadura aí no coração, sabe? Para a gente poder envolver com acolhimento. Você estava falando e eu estava aqui visualizando um vídeo que eu ontem estava, né, aprovando para entrar no Instagram aí da Pomba Branca, né, voltado para as mulheres, já deixando, né, fazendo comercial no Insta, @mulheres.sni, de uma grande preletora da Seiichi Noye, e você falando, me veio assim, o exercício, né, que ela passou e de que maneira ela transcendeu aí algumas situações. A preletora Maria Dalvaneide, acho que muitos conhecem, ela é lá de Recife. Vou contar um pouquinho aqui, mas depois entra lá no Insta, porque na semana aí de comemoração do Dia Internacional da Mulher, ela vai contar a história toda. Ela tinha um complexo de inferioridade, assim, muito grande, né? E ela teve, assim, uma adolescência muito difícil, apanhava muito dos seus pais, e ela acabou se casando para fugir de casa, né? E fugir dos seus pais. E ela passou a ter problemas de saúde, né? Seu útero sangrava 20 dias por mês, né? E o seu casamento, ele passou a ser um casamento, assim, abusivo, né? E o seu marido a diminuía e a insultava, assim, com palavras constantemente, né? Ela tinha até um apelido que ela conta nesse vídeo, né? Que ele falava, ai, você é feia, você é muito feia, então você é uma fofeia, né? E você nunca fará faculdade, você nunca vai dirigir um carro, e diminuir ela, assim, com palavras, e ela diz no relato como ele tinha uma posição social que ela achava melhor que a dela,
e por esse sentimento, assim, de complexo de inferioridade, culpa que existia muito grande no interior dela, ela aceitava aquilo como algo natural. Até que ela encontrou a Seichonoye através de uma revista, ela tinha 19 anos na época, e ela foi até uma regional, que é a Regional de Pernambuco, Recife, e lá estava tendo reuniões para mulheres, reuniões da Pomba Branca. E naquela reunião ela foi acolhida por algumas preletoras, e ela se encontrou verdadeiramente no ensinamento da Seichonoye. Ela recebeu orientação pessoal, passou a orar para se harmonizar com os seus pais, com o seu marido, com o seu eu feminino, né? E através da leitura dos livros, da meditação, oração de gratidão aos antepassados, e ela também passou a fazer palavras de afirmação, né? Sou filha de Deus, tenho capacidade infinita, tudo posso realizar, sou grandiosa, enfim. Ela começou a olhar no espelho e ela começou a reconhecer essa mulher maravilhosa que existia dentro dela, até então, que ela permitia, né, que fosse diminuída, né? E com o passar do tempo, as práticas, ela foi melhorando a autoestima, foi se posicionando assim de forma, como vou me expressar, de forma amorosa, calorosa, olhando nos olhos, né, das pessoas que ela, de certa forma, passou por algumas experiências, e ela começou também a realizar alguns sonhos que até então ela achava impossível para ela, né? Então ela começou a trabalhar numa multinacional, né? Que era o sonho da vida dela. E aos poucos ela foi trabalhando a sua autoestima, né? E o seu esposo também foi reflexionando sobre a sua postura, enfim. E perceberam que aquela relação não era uma relação de amor, e sim uma relação de conveniência abusiva, e de que eles haviam cumprido a sua missão juntos, né? Hoje eu vou resumir a história, depois vai lá no Instagram, @mulheres.sni para ver a história inteira, e ela transcendeu, né, todos essas aparentes dificuldades. Hoje ela está casada, mãe de filhos maravilhosos, fez faculdade, tem pós-graduação, mestrado, concluiu um doutorado recentemente em Portugal, e hoje, assim, é uma pessoa, né, que ela percebe, né, o seu grandioso valor, né. Então, a gente percebe que em determinadas situações, como o professor Masaru Taniguchi ele fala no livro A Verdade em Orações, ele diz que nós estamos no sítio que nos é mais adequado no momento, né? Ou seja, através da nossa atitude mental, a gente vai modelando o nosso destino, né, da forma que nós desejamos. Mas quando nós percebemos, né, que aquele caminho não é o caminho do Filho de Deus, né, e a gente muda a rota e fala, opa, esse caminho não é o caminho correto para o Filho de Deus. E a gente se reconhece como Filho de Deus, se reconhece como uma mulher maravilhosa, enfim, as coisas elas foram sendo alteradas. Como assim sendo alteradas? Na verdade, ela passou por tudo isso, porém na imagem verdadeira, né, ela jamais foi alterada, né? Ela jamais sofreu, ela jamais passou por aquelas situações de dificuldades. Então, o que eu quero dizer assim, independente da forma que a mulher, né, ela se apresentou até então, a essência ela nunca foi alterada, né? Ela sempre foi perfeita, ela permanece perfeita. Então, a projeção aqui no plano fenomênico estava distorcida. Então, quando ela percebe essa distorção, ela acaba manifestando essa mulher maravilhosa, esse ser humano maravilhoso aqui e agora. Então, creia na maravilha da sua imagem verdadeira, tenha confiança de que o seu aspecto verdadeiro, a sua imagem verdadeira é infinitamente superior ao aspecto manifestado fenomenicamente. Você é uma existência espiritual, você é perfeita, você é capaz, você é dotada de todas as virtudes, de capacidade infinita e com poderes plenos e maravilhosos de filha de Deus. Então, assim sendo, tenha mais confiança, né, em si mesma, manifeste cada vez mais a sua essência de filha de Deus e pode ter certeza que somente coisas boas se manifestarão na sua vida doravante. Estamos aqui orando, vibrando, porque a gente crê que é assim que se manifesta para o Filho de Deus.
Ah, que emocionante. E a leitura da Alvaneide é inspiradora. Inspiradora. Uma grande mulher. Uma grande mulher, grande força, né? Potencial infinito que a gente se inspira, se encanta e os fica filhos, muito feliz. né, são maravilhosos. Nossa, amigos, né, maravilhosos. Se dedicam, né, para a Seitonê, o esposo atual também, né, então é uma família maravilhosa. Então ela mudou, né, o roteiro do seu destino. Isso é sensacional. Acredito que dentro de toda a nossa conversa, nesse episódio do nosso podcast Vivências, o valor do ser humano, o valor da mulher, essa importância de não calar a voz da mulher, a voz interior e a sua individualidade. Cada mulher é a senhora do seu tempo, é a senhora do seu destino, e não precisa ter briga nem conflito para a gente chegar e exteriorizar esse potencial, né? Sim. É no silêncio da oração, no silêncio da reflexão e na ação, resumo aqui na minha leitura da nossa conversa, que a gente consegue chegar a colocar realmente o ser humano e a mulher no seu feminino mais pleno e fazer feliz as pessoas à nossa volta. Acho que esse é um papel importante do ser humano, fazer feliz as pessoas à nossa volta, lidando bem com as nossas questões, né, Milton? E falando em ação, e falando na mesma proposta desse olhar de acolhimento, para as mulheres que estão nos acompanhando nesse podcast, um hashtag Fica a Dica da Viviane. Como que ela pode participar aqui dos eventos da Seitinoê, da Associação Pomba Branca? O que é a Associação Pomba Branca? Porque, olha, me peguei assim, acho que de repente a pessoa está ouvindo, eu sou mulher, mas não participo, mas adorei, agora quero participar das atividades da Associação Pomba Branca. Enfim, como que ela faz? O call to action, Viviane. Call to action aqui no Vivências, vamos lá. Nossa, nós temos atividades maravilhosas em âmbito nacional e também local, né? Nós temos as nossas sedes, nós chamamos de regionais, e temos atividades nos bairros, né? Que são consideradas aí as associações locais. Então, nós temos atividades em todo o Brasil, através das nossas associações locais. Então, para ter mais informações, é só entrar no site da Seitonê para participar de uma reunião para mulheres, virtualmente, presencialmente. Nós também já estamos na retomada das nossas atividades. Então, é só entrar sni.org.br /para você mulher, tá? É a nossa página no site da Seitonê. E nós temos seminários em academias de vários dias. Nós temos a nossa revista, né, mensal da Seitonê, Mulher Feliz, com assuntos da atualidade. É bem interessante também, caso, né, tenha interesse de aprofundar ainda mais, né, sobre esse universo feminino. Fica a dica aí pra gente também. Na revista tem todos os endereços das regionais. Isso que eu ia falar. Tanto na nossa revista como no site da Seitonê, você vai ter a oportunidade de ter contato com os endereços dessas nossas sedes de todo o Brasil. Pode também mandar e-mail para a gente, pombabranca@sni.org.br, ou nas nossas redes, né, sociais aí, @mulheres.sni, tanto no Instagram, como também no Facebook, para que você possa, né, se integrar nesse universo feminino maravilhoso, cheio assim de oportunidades, né, de um autoconhecimento profundo. E no segundo semestre vem novidades por aí, né? Vem também, Preletor. Nós vamos ter... o ano passado já começamos com um piloto, né? O estudo voltado para mulheres, Nasce uma Estrela. Oh! E também, né, em breve, estaremos divulgando com mais detalhes, mas já fica a dica para que você possa participar com a gente desse estudo também maravilhoso. É um estudo aí de meses, né? Para que você possa conhecer esse universo feminino maravilhoso. Então, mais informações em breve nas nossas redes sociais, no nosso site aí também, e com certeza vai ser maravilhoso. E com o estudo voltado para mulheres, que é esse estudo Nasce uma Estrela, o mais interessante é que a gente vai ter um livro, né, especial, material didático especial para as participantes, né, exatamente um livro Universo Feminino, né,
com assim matérias assim exclusivas e matérias também aí sobre o universo feminino com assuntos da atualidade. Então vai ser muito bacana e a gente conta com a participação de todas as mulheres aí nesse estudo. Bota no comentários, eu quero participar, vamos ativar aí, né? E já aguarda, porque é para o segundo semestre, o pessoal que não prestou atenção, segundo semestre, novidades. Nasce uma estrela. Preletora Viviane, para nós, para mim em especial, amiga querida, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast Vivências. Para a Seitonoye, para a comunidade Seitonoye, é sempre bom te ouvir. Eu que agradeço essa oportunidade, Preletor Milton, Preletor Yara, todos os amigos que nos acompanharam. Fiquei muito feliz de poder contar um pouquinho, né, desse universo feminino e fica novamente o convite para as mulheres, né, também participarem das nossas atividades e eu tenho certeza, né, que serão cada vez mais felizes, tá bom? Que bom! E não tem prática hoje não, Preletor Milton? Hoje tem o Call to Action 2. Call to Action 2, então. Temos a nossa lição de casa. Parabéns, mulheres, foi maravilhoso esse programa. Obrigado, Preletora Viviane. Olha só, né? A gente pegou Palavras de Luz 2021. Voltamos no tempo para trazer uma mensagem, o nosso Call to Action, a nossa lição de casa, né? O nosso olhar espiritual aí para as práticas até o próximo podcast. Quando a gente traz o Palavras de Luz 2021, fica a reflexão, né, de que é tão maravilhoso a gente ter um incentivo dessas palavras positivas, que potencializa a gente, que dá o verdadeiro empoderamento espiritual para nós, né? E a gente utilizar também os dos anos anteriores. Eu estava ali com os 3 ali, né? 20, 21 e 22. Se já é muito bom ter o de 22 com palavras atuais, imagine você ter diariamente 3, né? Então, hashtag fica a dica, 4, 5, sei lá. Eu também sou assim, viu? Coloca ali nas mesas, lá na sede central, vários colaboradores têm vários preceitos de mesa, né? De cada ano, aí troca todas as mensagens ali, ficam com várias. Na de 21, diz o seguinte, ó, na de 21, no dia 21, diz o seguinte: quando você aprender a amar a si mesmo, será amado por todos. Se você quer ser amado e respeitado pelos outros, você deve primeiro amar e respeitar a si mesmo. Se você desprezar a si mesmo, todas as pessoas farão o mesmo com você. Se você gostar de si mesmo, todos o tratarão da mesma maneira. Isso porque quem governa a sua vida é você mesmo. O empoderamento é a mentalização que a gente propõe para que todos nós façamos durante este mês. Está então no livro Minhas Orações, no capítulo 4, que é a oração para prosperar, para que a gente faça palavras de afirmação após aqui identificar os nossos dons, os nossos talentos. E esta oração diz o seguinte: ó Deus, inspirai-me boas ideias que me permitam servir ao maior número possível de pessoas através de trabalhos compatíveis com a minha vocação e dai-me força para realizá-las. Ó Deus, inspirai-me boas ideias que me permitam servir ao maior número possível de pessoas através de trabalhos compatíveis com a minha vocação e dai-me força para realizá-las. Vamos praticar? Vamos praticar. Vamos praticar. Então, palavra, a gente falou, dons e talentos, segurar aqui até o final do programa e agora até o próximo episódio, essa prática junto com as palavras de afirmação. Sou maravilhosa, sou o potencial infinito. E aí você escolhe as palavras que você deseja afirmar junto com a oração e compartilha com a gente por e-mail como é que você se sentiu realizando essa prática. Obrigado, Preletora Viviane. Eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigado, Preletor Milton. Obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Vivências. Eu sou a Preletora Yara Colombo. Eu sou o Preletor Milton Suga. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No dia 10 de abril de 2022, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seitonoye do Brasil. É a 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil,
Na sequência, a 38ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Na festividade, temos a maravilhosa oportunidade de manifestarmos nosso amor e gratidão, estreitando e renovando nosso vínculo espiritual com aqueles que são as raízes da nossa vida, através da inscrição de seus nomes nos registros espirituais que serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nossos antepassados e entes queridos falecidos, consagrados no santuário, passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas pelos oficiantes do santuário no período de pelo menos 1 ano. Os eventos serão transmitidos na modalidade virtual, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Assim como foi feito nas edições de 2020 e 2021, devido ao isolamento social e para a segurança de todos, você tem à disposição mais opções de efetuar as inscrições dos registros espirituais. Além de poder ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho, onde será recebido com todos os protocolos sanitários, você pode enviar a relação dos nomes que deseja inscrever para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra informações sobre o significado mais profundo deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime abençoado anjo do reino de Deus. E atenção para a novidade que teve início este ano de 2022. Você poderá acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo, também pelo YouTube, da primeira das 5 orações diárias no Santuário Roso, direto da Academia de Ibiúna, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã. Participe! Envie os nomes e assista a transmissão da cerimônia principal ao vivo e orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. 38ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 10 de abril de 2022, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu imenso amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado!